Tu! Oi, tu aí, olha! Subscreve o canal! Bem-vindos a todo o... Outra vez? Isto é sempre a mesma coisa? Vá, concentração dos artistas. Tenho de trocar a melga. É isso? A culpa é dele. E pôr uma pulga. Ele disse. Eu já sei 2, que a raça. 3. Vai, Bem-vindos a todo o podcast. não ri. Depois de diversas tentativas, porque temos aqui a melga A culpa é do convidado de hoje. que está, e depois tenho aqui o convidado novo, o Sr. Jorge Oliveira. Uma salva de palmas para ele. Jorginho para os amigos. Jorge. Nunca trataram por... Oh, Jorge. Já. Já? Ai, que fixe, a Mário sério. Jorge. Chamas-te Mário Jorge? Não, Ah, ok. Porque... eu ia para dizer, não tens cara de Mário? Nem de Jorge. Não tens cara de Jorge? Tenho. Não Tens. sei. Pronto. Eu acho que não tens cara de Jorge. Pois não sei. Achas que tens cara de quem? Epá, José? Não, Não. credo, Zezinho. Não combina com ele. Zé Maria. Também não. Zé Maria é a tua cena? Não? É, não. Não achas que não? Não, Ok, não. ok. É Jorge. Eu tenho um primo chamado Jorge e é a cena dele também. Pronto, vocês É louco perceberem... da cabeça. Pronto. Posso? Chamam-me louco. Vocês É. ouviram. Para vocês perceberem em casa, se calhar a pessoa que eu conheço tem uma extensão vocal maior. Muito obrigado. Mas é verdade. Eu no outro dia estava... Porque ele canta na banda onde o meu filho toca baixo e a minha mulher toca bateria. E a minha outra E eu vou companheira dançar nas horas vagas. dança. E eu estava lá em cima e estava a pensar assim, eles estavam a ensaiar e eu, então, mas eles têm uma vocalista nova. E eras tu a cantar as músicas de mulher. É verdade. É assustador, pá. É assustador. É verdade. Epá, olha, eu muito sinceramente nem sei de onde é que isto vem, porque portanto, eu já canto desde os 7 anos e então há uns 4, 5 anos, se calhar um bocadinho mais, uns 6 anos, eu comecei a cantar Andrea Bocelli e achava Ai, nós piada. adoramos. E achava piada aquela cena de Mostra. trocar de voz. Mostra, depois temos de entrar aí num quadro. Vá, mostra. Quero ver! Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella, el nombre pesa. Vivo por ella yo también, y tú me pongas tan celoso. Él entre todas es la más, dulce caliente como un beso. E ele canta É mais quando ou menos faz, isto. quando faz amor, só por curiosidade. Não, Sabes, o Dez já Canta. cantou enquanto fazia amor. não. Pronto. É porque é giro. Um dia deste tu chegas a casa e está ele sozinho, fechado num sítio qualquer, a fazer várias vozes e pensas que está lá um monte de gente, é ele sozinho. Está a fazer uma coisa a várias vozes. Várias vozes. Vamos lá, a gente depois perde-se. Temos aqui um quadro no podcast que o convidado anterior deixa uma pergunta para o convidado novo, depois desafio-te a fazer uma pergunta Sei saberes quem ao é próximo o convidado, também não sabes Ok. quem é. Ok. A pergunta Faz só uma. é de um artista aqui da Meilhada que se chama Andrew. Ah! Não é Andrew? Que é Andy. Andy Scott. Andy Scott. Mas eu tinha Andrew, porquê que eu tinha Andrew? Que Andrew? É Estás a Andy ver a idade? Scott. Estás a ver a idade, o que gera? Isso é complicado. Andy Scott. Ele deixou esta pergunta para ti. O sucesso incomoda-te? Se o sucesso te incomoda. Incomoda. Incomoda? Incomoda. Não. Eu tenho medo de ser conhecido. Ok, eu também. Porque epá, eu gosto muito da minha vida pessoal e gosto de ir às compras completamente tranquilo da minha vida e tal, portanto não sei, isso de certa maneira incomoda-me um pouco. Ok. Acho que, por exemplo, eu faço assim, ok, a pessoa é conhecida, eu gosto daquela pessoa, mas eu não vou ter com a pessoa, Eu também sou assim. não vou ter, porque acho que a pessoa está na Principalmente vida, no momento oportuno, não é? não é? Yeah. Acho que a pessoa está na vida dele, acho que não faz sentido eu ir incomodar a pessoa só porque é artista, só porque canta. Não faz A sentido. mim o sucesso também me incomoda. Não é o sucesso, é essa situação.
Sim. Porque eu acho que tu fazes sucesso de uma coisa O que que tu vem- gostas é o que giro. O que vem vem inerente ao sucesso é que às inerente vezes ao é muito sucesso. complicado. Exatamente. E nós já vivemos isso quando foi a cena do casamento, quando fomos assumir, quando eu lancei o meu segundo disco. Porque assim, Vivi são isso. coisas, é um misto de emoções, porque é muito bom tu saberes que O tipo, carinho das pessoas. as pessoas conhecem, tens muito carinho. Por exemplo, nós não conseguimos ir às compras. Vinha muita gente ter connosco, pedia para tirar fotos, pediam. Por exemplo, nós já não tínhamos um fim de semana porque pediam para nos encontrarmos, queriam nos conhecer, então eu própria disse, não, a gente vai ter que abrandar nas redes sociais. Desaparecer um bocadinho das redes sociais para viver um bocado a nossa Claro. vida. Porque estávamos tão focados tipo, em conhecer, tipo, tentar atender a todas as pessoas que nos queriam conhecer, não sei o que a gente esquecesse um pouco de nós, Sim. né? E então havia mesmo, até mesmo, se não viessem ter contigo, estavas nas compras e tu vias, olhavam para ti, Sim. dedos a apontar, não sei o quê, e muitas vezes era por uma coisa boa. Crianças, eu vi pedir para tirar foto, aconteceu agora há pouco tempo, nós até pensámos, a gente sumiu, ninguém se lembra de nós, e de repente veio uma miúda, eu queria tanto te conhecer, mas onde é que está o Décio? Porque foi só eu e a Helena nas compras, e nós, ficou em casa, queria tanto te conhecer, mas não sei o quê. Opa, tá, tipo, é muito bom, mas ao mesmo... Eu ainda Depois eu não sou vivo, tímida. eu ainda não vivo isso porque pronto, principalmente Coimbra ainda não entrou muito na Nisso, minha, pois. exatamente. Mas, por exemplo, na Figueira da Foz foi onde eu comecei mesmo a ser conhecido como Jorge Oliveira, e eu passo na rua e as pessoas cumprimentam-me porque sabem, conhecem-me, e eu, pronto, são pessoas que com quem eu me dou e pronto, isso acontece. Sim, mas isso por um lado é bom. Tu recebes Sim, aquele carinho, né? Tu exatamente. sentes-te bem, Sim. estás a chegar às pessoas, isso é bom, mas depois por outro lado tirar aquela privacidade que se calhar às vezes, se nós não tivermos cuidado com o que damos e com o que Sim, tipo, exatamente. a gente começa a misturar tudo e depois Eu não importo que a pessoa chegue ao pé de mim que fale e que não. pronto, mas há sempre ali um... Um limite. Exatamente. E nós, tipo, por exemplo, eu sinto que a gente deixou passar um bocado esse limite e foi esse o problema, mas o carinho é bom, que venham ter connosco e tirar fotos. Exatamente, Agora, nós claro é que não que sim. podemos estar a dispensar todo o nosso tempo para ir até a X lugar, a conhecer pessoas, porque não dá. A nossa Claro. vida também temos que ver tipo, a nossa vida. E o Décio viu isso quando lançou o disco dele, o segundo disco. Era, Ele não e às conseguia ir compras às era compras. uma chatia. Eu deixei de ir às compras, por exemplo, aqui a. Talvez fosse também por serem pessoas da zona. Exatamente. Mas, por exemplo, eu ia à meilhada e não era horrível, mas, por exemplo, as pessoas podem não achar. Ele é Mas tímido. eu sou uma pessoa muito tímida. Não é incomodado, mas Eu tenho- as pessoas falam qualquer coisa. Já aconteceu, por exemplo, estarem ali no banco e a dizerem. Os CDs, não foi agora há E eu pouco entrei tempo. para casa em pânico. Eu nem sabia o que é que havia de dizer e me fazer, com o coração a bater a 1000 a hora, percebes? Ele é muito tímido. Eu aqui disse, vai lá Mas- fora, mas- vai atender as pessoas. Pronto, e então, não sei. Olha, quero-te convidar a fazer uma pergunta ao próximo convidado. Epá, deixa-me pensar um bocadinho mais. Então pensa, olha, O Jorge Aproveitamos. pensar, só vai dar merda. não digas as neiras, por favor, temos crianças já a assistir a isto. Não, que este é mesmo bolinha vermelha. Esta é a ok. bolinha vermelha. Não se esqueçam, este não por pode favor. ser, este não pode ser. Aproveitar para agradecer e ir para casa pelos 1020 inscritos. Não sabem o quanto isso foi importante para nós. Andamos com a ideia de fazer aqui uma live, a equipa toda do podcast, nós 4. Embora Andamos. o Leonardo não sabe, nem eles, mas eu ando com essa ideia e vamos fazer, se tudo correr bem. E o último percurso faço sozinho, com vocês a perguntarem o que vocês quiserem, ou seja, vocês vão ser o convidado. Não, burro, tu é que és o convidado. Não! Se eles vão fazer pergunta, eles vão ser o Pronto, ou ele, ou eu, ou vocês, ou eu, vamos ser os convidados. podcast, ou eles vão ser o anfitrião. Exatamente, pronto, e então queremos vos agradecer por Olha, eu os deixava o 1020. desafio. O que então? Ia ser mais engraçado. Então, Colocavas nas redes sociais sim, que irias fazer essa brincadeirinha ok. e depois cada pessoa colocava a sua pergunta. E vocês escolhiam no final as perguntas e respondiam. Durante a É uma boa live. ideia. E queremos também agradecer, porque agora somos patrocinados, finalmente, alguém se lembra que nós existimos. Salve palmas para o Jean, para a tendência que eu for, é assim que se diz. É um cabeleireiro da Praia de Mira, portanto se quiserem fiquem em frente à barrinha. Entretanto está a passar Vocês não viram que o Décio, informação, tem quase 17 anos agora. quase 16. Ele faz milagres com o cabelo. E Faz. meio. E meio. Tem aqui publicidade dele a passar ali atrás, portanto é ele que trata do meu visual, que, Não só o que teu, corta o querido, cabelo, o meu também. que pinta, porque eu já estava cheio de brancas, isto vocês não sabem, mas já estou metidoso, isto já Então, são eles muitos anos. viram o podcast, meu, pareces um... Um zombie.
Exatamente, avaliem o podcast antes deste. Antes deste. do Andy. Exatamente, que eu estava. Até eu olhei para mim e pensei assim: isto não está a correr muito bem. Eu tenho de fazer alguma coisa. E entretanto ele. Pois, porque ele decidiu, andou com a panca de eu vou pintar o cabelo branco. ainda tenho essa panca, mas elas não o deixam. Não. E eu tenho de me Fica limitar ao que dizem. Já pensaste na pergunta? Não. Tu estive aqui a encher chouriço uma hora. Este mais um Eu bocadinho. agora, peraí, eu agora estava a ver. Porque o Jean trata de tudo: depilação, maquilhagem, unhas, tudo. Depilação mesmo. E não dói, que ele não gosta de fazer É assim, depilação. faça ele faz. aquilo, não dói. E ele pintou a barba. Agora eu estou a ver. Tu cortaste a barba pintada. A barba, eu explico, a barba para casa, a barba estava a me incomodar. Mas incomodar Eu gosto mais profundamente. assim. E eu Mas pensei eu tô- assim: mas ainda epá, está pintada. hoje não tá? quer ser uma pessoa diferente para Ainda não fazer apareceu barba. as brancas. Tá Não, aqui fixe. do lado já está a aparecer umas. Isto elas são teimosas. As brancas são terríveis. Nós já tivemos aqui uma branca, a gente sabe. É, a branca que veio aqui é fixe. Eu sei, estou a brincar. Já mas pensaste? Estou a tentar Ela é terrível, ela fazer apanhou. uma pergunta bastante construtiva, mas não está fácil. Ok. Pode ser Olha, uma coisa qualquer. Se eu soubesse, tinha pensado nisso antes. Não precisas saber, é uma coisa qualquer. É? o que tira a Universal. cabeça. Tira a cabeça. Ui. Já tivemos aqui perguntas sexuais. É, exato, podes perguntar o que tu Tudo, quiseres. qualquer coisa. O que tu quiseres. É. Não façam isso. Não, a sério, podes estar à vontade. Podes estar à vontade. Olha, foi a quem? Eu não sei, mas eu fiz a um convidado, já aconteceu alguma coisa na hora H. Uma coisa estranha na hora H. Sim, podes perguntar o que Então, quiseres. olha, eu pergunto se a homossexualidade é uma coisa que incomoda. Ok. Ok. E a ti incomoda? Não. Estou ao contrário, né? Estou a brincar. Tu descobriste que eras homossexual com que idade? Qual foi o sentimento que tiveste? Yeah, olha, porque tinha isso- para tu aí sentes, né? uns 15 anos. Mas já tinhas tido alguma experiência com alguma mulher? Sim, já. Mas sexual e tudo? Não. Nunca tiveste uma mulher Credo, sexual? menina, Não, mas olha, tem e 15 confesso anos. que também não quero. Ok. Mas essa experiência foi com algum amigo teu? Com alguma... Sim, foi. Foi com o amigo? Mas foi Foi. curiosidade que tu tiveste? Foi curiosidade que eu tive. Mas como assim? Um dia E acordei... ele era gay e tu não sabias? Ou os dois descobriram a cena? Ele hoje em dia é casado, tem filhos. Ok. Mas e ainda hoje somos amigos e não nada impede a nossa amizade. Claro. E dou-me super bem com a esposa. Mas a esposa não sabe. A esposa não sabe. Acho que vai ficar a saber Que ele agora. se chama Fernando. E eu agora a acertar no nome. Não. Mas Estou a ver as esposas dos amigos todos que Mas veem o podcast. Olha lá, carago. O que é que andaste a fazer com 15 anos? Tu, o que é que tu andaste a fazer? Tu andaste a fazer? onde é que tu andaste? Onde é que tu andaste? Não, mas Não, mas tipo, isso é uma coisa... Nós temos muitos jovens já é uma coisa assistirem. normal É. com essa idade nós tentarmos descobrir a nossa sexualidade. E olha, eu descobri e gostei. Sim, mas como Olha é a que isso bolinha apareceu? vermelha. Tipo, como é que isso apareceu? Nós temos muitos jovens a assistir, né? Sim. E eles, há muitos hoje em dia suicidam-se por causa disso. Eu tenho Exatamente. conflito e não sei o quê. Também muito por culpa das famílias, digo já. Mas pronto. Como é que tipo, foi para ti? Um dia tipo, tu pensaste, acho que eu gosto de rapazes também. Não fui eu que contei à minha mãe. O meu pai na altura já era falecido, portanto nem sequer fui eu que contei à minha mãe. Foi o meu irmão que se chateou comigo e disse, eu vou contar à mãe, então contou. Como é que ele contou? Cabrão. Como é que ele contou? Foi assim uma coisa assim mesmo, Eu já cheguei. foi. Foi pior, não foi? Eu vi, eu não sei. Ok. Mas Verdade. tu e o teu amigo combinaram ou foi tipo aconteceu? Não, olha, Aconteceu. foi uma coisa, pronto. Foram foi- jogar PlayStation? Fomos ver Netflix. Não existia Netflix nessa Não altura. existia. Mas sim, não foi planeado sequer. Pronto. Ah. Olha, aconteceu. Pronto. E depois nesse dia tu percebeste que era aquilo Já, que tu que era querias para o aquilo resto da que vida. querias. Olha, fui experimentando. Ok. Fui experimentando. E depois, olha, pronto. E ficou, né? Ainda vais. Não, agora não podes experimentar. Agora já não podes experimentar mais. Ainda vou experimentando. Sim, mas não pode ser de outras coisas. Não, isso não. Agora tem que se manter. Depois eu conto porquê. Agora não posso. Tem que deixar o suspense mais para o fim. Ok. Olha, tu és de onde? O que vocês têm? Ele só Vocês... se percebe muito depois. Tu és de onde? Eu sou de Coimbra. Natural mesmo de Coimbra? Natural de Coimbra. Ok. E a tua infância, como é que foi a tua infância lá? Olha, Mas Coimbra cidade? Coimbra, eu sou Arredores. de arredores. Sou de Lourdemão. Ok. Alô. Havia lá uma bruxa em Lourdemão. Não havia? O Jorge já foi à bruxa. Não. Ainda é viva? Não. Ainda é viva? Não. E não era bruxa. Então era o quê? Ela era médium.
Então era Não bruxa. é a mesma Não, coisa. não é a mesma coisa. Então qual é a não, diferença entre uma bruxa e uma Não é a médium? mesma coisa. A médium vê espíritos, as bruxas fazem Exatamente. bruxaria, Tu feitiço. E dá acreditas- conselhos Tu acreditas em espirituais. espíritos, em bruxas e médiums? Acredito. Porquê? Eu também. Epá, existem, Ok, mas já viste Existe. alguma coisa assim especial? já. Espíritos e tudo, já tiveste alguma experiência paranormal? Sim. Vamos começar por aí. Conta, que eu quero saber. Ai, olha que está-me a saltar a Olha, aliança e tudo. eu... Isso é que não. Não, eu estava porque eu faço assim. Epá, não sei, eu sinto energias. Ok. E sinto não sinto presenças, sinto energias. Ok. E quando, e por exemplo, eu sei quando, por exemplo, eu vivi numa casa que eu sabia que havia lá pessoas para além de mim. Mortas? Sim, para além Ok. de mim. E Sim. então? E eu sentia os armários a baterem e a abrirem gavetas. E Tinhas o cão medo? ladrava Tinhas medo? em Mas Santa vivias Clara, sozinho? nunca mais vou Vivias esquecer. sozinho lá? Não, eu vivia com a minha irmã. Ok. E, epá, e nós ouvíamos os talheres e tudo a baterem uns nos outros. Não te arrepias. Eu não, já passei por coisas piores. Mas o cão ladrava imenso. Foi quando eu reparei que havia mais alguém para além de mim e E da foste a minha algum irmã. lado procurar ajuda? Não. Deixa lá ver. Deixa estar. Mas já frequentaste Viveram alguma comigo. bruxa? Ou Não. alguma médium? Pronto, chama-lhe Não, assim. tenho medo dessas coisas. Ok, ok. Tenho respeito. Eu não sei porque. Olha, eu não sei quem é que falou. Eu nem sei se Cartomante isso- já fui. Cartomante? Já foste? Já fui. E a sensação foi boa? Olha, saí de lá livre. A sério? Completamente, sim. Tens noção que eu não sabia que havia uma bruxa em Louro de Mão? Só que Louro de Mão é um título de uma cena de bruxas. Não sei de explicar, nada contra o Louro de Eu Mão. também conheço uma ou duas, É mas tipo não. pisão. Pisão, há uma bruxa de certeza. Há Estás uma a ver? bruxa em... Tudo o que tem tem de ter. Há uma bruxa. Há uma bruxa. Há tantas dessas. Há uma por terra, quase. Sim, mas o Louro de Mão eu não Há sabia. algumas que só levam dinheiro. Sim. Não, aquela senhora não. Aquela senhora, por acaso, que eu me recordo, ela não cobrava. E Sim, não, mas médium é diferente de bruxa. sim, é. e ela falava com espíritos e tudo, e pronto. E achava, pronto, eu achava aquilo completamente desinteressante até ao ponto em que comecei a acreditar realmente que havia Algo mais. algo mais. Meu Deus. Não fazia ideia. E alguma vez tentaste falar com eles? Ei, Olha, houve uma vez eu estava a dormir e eu sentia, e eu mexia-me e sentia que estava preso. Já me aconteceu isso. Verdade. já tiveste paralisia do sono? Não, É horrível. conta-me. Nada, é que tipo, tu estás acordado meu, e tu não consegues mexer o corpo. Oh, eu não sei, mas tu estás Olha, acordado. eu já fiz isso uma eu vez, vivi aconteceu em uma vez. Esfães, na altura que vivia em Esfães, um belo dia estava, não era a dormir, Ai, eu credo, estava a deve ser dormir, profundo, mas um belo dia. senti, vi uma, eu estava com os olhos abertos, não me conseguia É mexer de paralisia do maneira sono. nenhuma. Tu não consegues Vi mexer. uma cena a subir para cima da cama e a apertar-me e a puxar os lençóis e eu a ver aquilo tudo e elas a dormirem e eu não podia fazer nada porque eu tentava e gritava e parece que gritava para dentro. Sim. Não sai nada, eu também já Olha, vi uma vez paralisia. Tanto- Mas eu não vi tão nada, eu pânico, só não tão conseguia. pânico, já me aconteceu algumas vezes, tão pânico, uma cena indescritível. É horrível mesmo. Epá, e olha, e eu por acaso sinto essas coisas, mas ver nunca vi. Ok, Mas sinto energias. ok. E a tua infância, como é que foi? Tens dois irmãos Uau. ou mais? Tenho 2 irmãos, Irmãos ou irmãs? tenho uma irmã Um e irmão um e irmão. uma irmã. Ok. Ehm, Ele é meio eu sou o mais velho. Como é que é, carago? doido, porque ele já tinha dito. O meu irmão contou à minha mãe. Eu vivia com a minha irmã, Ah, mas eu não fiz contas. depois eu sei. Fiz contas. Olha, a minha infância Eras traquinas, não era? era um bocadinho, Ai, sim, graças a Deus. era um finalmente. bocadinho muito grande. Olha, e que engraçado, eu entretanto fui para uma escola profissional em Coimbra e encontrei uma professora da minha infância que disse, ele era o melhor aluno de francês. Eras? Eu disse, será que ela está a confundir-me com alguém? Mas deixa eu continuar a Certeza. pensar nisso. Continuou. Ah, pronto. Pronto. Já passou, já Não foi. era. Fiquei no pedestral, está ótimo. Ainda Tá por lá cima, boa assim. sensação. Não, mas o que é que tu fazias? Ainda por cima em francês. Traquinices. Que eu- Qual foi a pior coisa que tu fizeste assim na tua infância? Yeah, que tu traquinas. que tenhas lembrado?
Olha, Ele já fez muitas. Vá, mas Já. uma assim grave. eu tive uma professora que era a professora Ana Canilho, que eu até gostava de a ver outra vez. Não sei se a senhora ainda é viva, mas na primária, nós, como é hábito, as crianças desenham e pronto, exprimem os sentimentos através do desenho. E de facto, naquele dia não estava muito inspirado. E então não fiz desenho nenhum. E a professora disse: então o que é que tu vais fazer hoje? Tens que fazer um desenho. E eu assim: eu só desenho mulheres nuas. Boa. Verdade. E o marido dessa professora ou trabalhava ou fazia diálise com o meu pai no hospital no UC de Coimbra. E ele então foi contar ao meu pai: epá, mas não digas nada ao menino, não sei o quê, é normal das crianças dizem essas coisas. Verdade. E depois o meu pai veio-me dizer: olha lá, o que é que tu disseste à professora? Eu assim: eu? Nada. Só disse que desenhava mulheres nuas. Pronto. Olha. Eu gosto. Não. Ah. Foi completamente normal. Ok, Sim. então vá, desenha, filho. Olha. Ok. E Fica com os teus sempre... irmãos? Não? Porque assim, toda a gente sabe que irmãos é amor e ódio ao mesmo tempo. Sim, sim. Olha, a minha irmã, eu dou-me muito bem com a minha irmã. Aliás, quando eu entretanto depois mudei de casa e fui para a casa dela viver, porque separei-me, e fui para a casa dela viver, e ela sempre me acolheu. Eu dou-me muito bem com ela, eu trato-a super mal, eu chamo-lhe nomes. E ela a mim. Mas Pronto. aí, crianças, não tiveste nenhum Não, episódio com os teus irmãos? Traquinices, os O meu três? irmão, sim. Eu tenho uma memória com o meu irmão que, aliás, eu já a querer entrar na cena da música, e eu dizia-lhe: e tal, olha, o pai tem ali uns andaimes, nós vamos montar os andaimes, metemos Fazer um umas palco. tábuas, metemos um rádio por baixo e fingimos que estamos a cantar. E eu tinha um teclado que era da Casio, muito antigo. Acho que aquilo era só plástico. E nós metíamos em cima de um dos tabiques, e o outro metia-se em cima do tabique a cantar, a fingir que cantava, que em Barreiros. Verdade. E a cassete rodava e voltava a rodar, e nós ali naquilo. Eu e a minha irmã Chegava também. a hora: o pai deve estar a sair do trabalho, vamos já desmontar isto. É verdade. Eu e a minha irmã, Verdade. nós vivíamos, tinha assim um monte em nossa casa. Então o meu pai metia lá tudo que era coisas velhas. Então tinha lá uma mesa de madeira. E eu e a minha irmã íamos para o monte porque aquilo, a gente falava, então fazia eco. Estás a ver? E então nós íamos lá, enquanto uma cantava, a outra estava a bater palmas, só, que era para a gente fingir que tinha público. Eu dizia, Era brutal. Era muito engraçado. Eu fiquei curioso sobre uma situação. Tu falaste que o teu irmão contou à tua mãe sobre a Sim. tua sexualidade. Qual foi a reação da tua mãe? Meu Deus. A minha mãe disse que não queria nada disso na casa dela. Sério? Sim. Mas depois foi... Mas falou alguma coisa contigo? Não. Aquilo foi passando. Esse assunto morreu ali. Sim, foi passando. E hoje em dia... E ela foi aceitando. Pronto, entretanto depois faleceu. Pronto. Ah, a tua mãe não é viva? Não tenho pais. Ok, não sabia. E então ela foi aceitando e... E o teu pai nunca desconfiou de nada? Não. Aliás, quando a minha mãe soube, o meu pai já não era vivo. Ok. E a primeira pessoa a saber foi Então, uma prima. Perdeste o pai muito cedo. Sim. Se ele fosse vivo, achas que ele... O que é que achas que ele pensaria? Olha, confesso que não sei. Porque no passar dos tempos, depois o pensamento também já é outro, sabes? Exatamente, E quando se calhar um filho nosso nos diz que é homossexual, eu acho que primeiro devemos tentar perceber e aceitar, mas ter uma conversa. E acho que isso era o que iria faltar. Porque são outros tempos, são outras vivências, e acho que ia acabar por aceitar, sim, mas não seria tão fácil quanto... E a tua família, o resto da tua família? Notas algum entrave, já ouviste alguma coisa que não te agradasse? Não ligo a isso. Mas já ouviste? Já aconteceu? Já. Da tua família? Já, da minha família. O que é que fizeram? Sim. Por exemplo, na altura eu namorava e eu convidei que era meu ex, que é meu ex, convidei para a festa que nós estávamos a organizar, já que há a família toda, não é? Claro, Acho que... fazia sentido. Exatamente. E então, uma vez que ele estava comigo, fazia sentido eu apresentar, não é?
Mas não aconteceu aquilo que eu estava à espera que acontecesse, não é? Nós almoçámos todos, mas antes do almoço perguntaram, porque é que trouxeste, não sei o quê, sabes que nós não gostamos dessas coisas, e, pronto, foi mais ou menos assim. E tu, qual foi a tua resposta? Ele continuou lá comigo, sim, eu almocei, eles é que estavam mal. Exatamente, Era eu. sim. O caminho é esse, sim. E então almocei, fiquei e depois vim-me embora. Sim, mas eu não consigo entender essas coisas. Sabes que eu venho de uma família que, felizmente, a gente passou um inferno, é verdade. Mas, felizmente, nessa questão de preconceito, priorizam sempre, tipo, a única coisa que eles importam é que eu seja feliz. Claro. E o resto é resto. E mesmo, eu tenho um meu irmão que é homossexual, nós estivemos a falar. Eu tenho uma relação poliamorosa que não é nada assim comum. E ele fala por ele, em festas de família eles são muito bem recebidos por toda a gente. E assim, por exemplo, nós pensámos com a mãe do Décio, sabes que às vezes foi o que disseste, são outros tempos e nós tivemos nós queremos que os outros nos aceitem, mas também temos que às vezes dar espaço para que isso Exatamente. aconteça, porque E não podemos, respeitar a decisão de cada um. Sim. não podemos chegar a impor, tens que me aceitar e acabou. Sim. Tens que tipo, dar espaço e acho que às vezes precisas daquele tempo para mostrar que é verdade. Claro. Tipo, que aquilo é um sentimento real, que não é uma coisa passageira. Por exemplo, como a Andressa foi assim, ela no início não aceitava de maneira nenhuma, não entrava cá em casa. Eu entrava antes dela saber que, mesmo antes de termos uma relação, os meus pais já os conheciam há muito tempo, eu entrava e eu estava-me super bem com a mãe dele e não sei o quê. E depois quando nós contámos, eu fiquei proibida de vir cá a casa. Mas assim, o que é que eu havia de fazer? A casa era dela, tinha que respeitar e acabou. Claro, exatamente. Obviamente que eu me sentia muito mal. E chegou a haver festas de família que eu não ia, eles iam e eu não ia. E isso começou também a afetar um bocado a relação, porque é difícil para eles, mas é difícil também para a outra pessoa que vive isso. Claro. Mas eu decidi, não, eu vou respeitar. E depois quando ela começou a perceber que de facto, não é uma brincadeira, ela gosta mesmo, né? Ela está aqui, eu não me bati o pé com ela, fui respeitando e aos poucos, olha, agora estamos a viver todos juntos e está tudo bem. Claro. E acho que Eu às acho vezes que falta... esse é um segredo. Hoje em dia, os jovens tentam também muito impor. Tens que me aceitar e ponto final. Sim. Não é pode assim. ser assim. Tem que dar tempo também, porque é difícil para nós, quando a gente descobre que, eu não sou normal. Não, isso eu não acho. Não acho que nós todos somos normais, mas Não, eu percebo mas- o que queres dizer, sim. Não, mas quando o teu primeiro pensamento é, eu não estou dentro dos padrões, eu não sou normal, tipo, não estou dentro dos padrões, Claro. eu gosto de alguém do mesmo sexo. Hoje eu sei que eu sou perfeitamente normal, e eu sou melhor que muita gente normal. Mas... Estás a ficar egocêntrico. Não, mas tu sabes o que eu quero dizer. Sim, Quer eu dizer, sei. Também aquelas notei pessoas- assim um bocadinho de... Foi. Eu fiz entre aspas, aquelas pessoas ditas normais são tudo menos pessoas boas, quase. As pessoas boas que eu conheço são loucas, e essas coisas são as mais transparentes. As pessoas que seguem muito a religião, seguem muito o preconceito, não são pessoas boas. E eu entendi isso com a vida. E se para nós é difícil nos aceitar, tu imagina para as pessoas que estão de fora que não sentem o que tu sentes. Obviamente temos que respeitar também o tempo. Olha, houve uma senhora que me disse, e tal, a homossexualidade, não, isso... Porque Deus... que veio com isto, gente. Não é? Deus fez O Adão e o Adão e a Eva. Mas podia ter feito 2 Adões, 2 Evas, Desculpa, mas a Eva veio de Adão. também. Verdade. Portanto, há ali uma parte... Primeiro vem o não sei rascunho e que- depois a eu obra-prima. não sei o que é que aconteceu aqui. Estou a brincar. Eu não sei o que é que aconteceu Foi o aqui. espírito Ficámos de com menos Jorge. luz. Deus está a dizer, estás a dizer as O neiras. Espírito Mas- Jorge. Mas como eu não acredito... Mas, e então a senhora, e tal, porque eu sim, mas Deus também disse, amai-vos uns aos outros. Tu acreditas em Deus? Já acreditei. Deixaste de acreditar porquê? Deixei de acreditar porque, olha, primeiro porque se calhar tive coisas da minha vida que me levaram a isso, principalmente a morte da minha mãe, porque eu era muito ligado a ela, e a morte de outras pessoas que me... Eram queridas. Sim. Ainda me faço a pergunta, porquê? Ou porquê tão cedo? Porque nós sabemos que Mais tarde ou mais cedo não tem de somos acontecer, imortais. sim. Pronto. E sabemos que morremos um dia mais tarde. Mas porquê naquele momento? Que se calhar eu precisava. Percebes? Que idade é que tinhas quando os teus pais faleceram?
O meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. E entretanto, a partir daí, foi sempre a minha mãe que tomou conta de nós. Tomou conta dos filhos sempre. Depois apanhou cancro, deixou de trabalhar, eu estudava e deixei de estudar para auxiliar. Verdade. Depois ela faleceu, Tinhas eu que idade? tinha 23 anos, sensivelmente. E o teu pai faleceu de quê? O meu pai com ataque cardíaco. Meu Deus. Olha, não podemos fazer nada. É a vida. Não, mas como é que é tipo... Foi 16 anos, né? Como é que foi lidar com a morte dos teus pais tão precoce? O meu pai, eu não tinha uma ligação muito forte com ele. Quem acompanhava o meu pai em tudo na vida dele era o meu irmão. Eu e a minha irmã sempre fomos mais ligados à minha mãe. Até porque foi com a minha mãe que eu comecei a ir a um palco. Pronto. E isso mexeu sempre um bocadinho mais comigo do que propriamente com o meu irmão. O meu irmão era mais ligado ao pai. Ok. Então, e depois a música, para tentarmos descomprimir isso, a música depois surgiu em ti definitivamente, ou seja, a Começaste a cantar aos vontade, 7 anos? sim, mas a vontade de tu levares isso como uma possível profissão surgiu de quando? Surgiu-me quando eu subi a um palco pela primeira vez. Onde foi? Foi em Lourdemão, É? terra das bruxas. Das bruxas. Foi Não é? em Lourdemão. As pessoas de Lourdemão não levem mal, pelo amor de Deus. Sim, sim. É só porque, não sei, alguma coisa me veio à cabeça que violar uma bruxa. Aqui, pronto, aqui em Mortet também achava uma bruxa. Em todas as terras. Em todas as terras normalmente. uma bruxa. Na minha terra Vá. também havia uma ou duas. É que as pessoas depois podem interpretar mal. E quantas é que não há por aí encobertas? Sim. Ui, Conheço muitas bruxas. ui. Desculpa, continua. E então havia um bailarico lá na terra com a banda Ministério. Ok. Ehm, Pediste para ir cantar? sim, pedi. Não, aliás, eu falei com a minha mãe. Disse à Sabe mãe, que tinhas? tinha 7 anos. E eles deixaram? mãe. Eles deixaram. Deixaram. E eu subi ao palco, cantei José Malhoa, baile de verão. Boa. E hoje em dia ainda mantenho contacto com Com os músicos a banda. malta da banda Ministério, giro. nomeadamente os donos da banda, e respondo aos comentários que eles colocam, e principalmente com uma antiga vocalista, com a Joana Rangel, Ok. que foi ela que me incentivou a subir. E qual foi a depois. sensação dessa criança subir acima do palco e ver aquilo tudo a acontecer? Epá, nem sei explicar. É uma sensação. Aliás, todas as crianças que têm algum sonho deviam experimentar fazer, porque Realizá-lo. é uma cena. Já cá top. em baixo, quando tu vês aquele palco com as Sim. luzes e já Já é Sim. mágico, Sim. quanto mais subir. Quanto Eu mais lembro, subir, né? aliás, ainda era papel, as letras eram em papel. Portanto, não havia hoje em dia o que há de teleponto, não é? Sim. Em que é a Regi que manda a letra lá para. Não havia. E era tudo em papel. Eu não sabia ler ainda. Que giro. E então eu sabia a música toda de cor. A banda tocava. E eles faziam coros, eu cantava com eles. Ninguém me interpelava. Eles faziam os coros e tocavam e eu cantava. Pronto. Que giro. E foi muito engraçado. Tu, depois desse dia, quando é que tu... Porque já eras criança, mas enquanto adulto, qual foi a primeira vez que tu voltaste a tornar esse sonho real? Porque tu neste momento estás a gravar um disco. Sim. Estás a tentar realizar o teu sonho. E quando é que isso voltou a nascer em ti a vontade de facto tomar isso como Eu realidade? sempre cantei em karaokes. Ok. Sempre. E desde essa altura que eu acompanhava sempre essa banda. E então acabava sempre por cantar aquela mesma música. Balbrão. Sim. E então, pronto, isso depois foi-me passando. Essa coisa de ir atrás da banda e cantar aquela música foi-me passando. Depois comecei a crescer, 10, 11 anos, comecei a ir aos karaokes com a minha mãe. E pronto, foi até agora. Ok. Ainda vais a karaokes. Ainda vou a karaokes. É verdade. Eu hei de ter o meu trabalho e hei de ir a karaokes. Qual é que achas que vai ser a sensação de tu pisares o palco com canções tuas, com uma realidade tua? Já pensaste nisso? Já sonhaste isso? Iria sentir-me realizado. Sério? Sim.
Mas já idealizaste como é que querias que fosse, o que é que vais dizer? Porque eu quando realizei o sonho de ter um disco, hoje não sei se foi o caminho certo, porque eu tinha uma banda de baile já com algum trabalho, algum nome, e abandonei aquilo tudo para seguir a carreira, e eu deveria ter pelo menos conciliado uma coisa e outra, mas a editora na altura não permitia, estava no contrato, Claro. que eu não poderia cantar em bandas de baile. Mas foi asneira, não deveria ter feito isso, porque tinha uma verba ali monstruosa que hoje em dia iria funcionar muito bem. E eu idealizei tudo, até com o que é que eu ia começar a falar, a primeira palavra, percebes? Daí de estar a perguntar. Ia chorar, né? Por se eu pudesse, ia chorar de certeza. Pois, mas eu choro por tudo, não é? Olha, eu estou farto de dizer isto. E o primeiro palco que eu gostava de pisar, nem que fosse com dois ou três temas meus, seria o mesmo palco que eu pisei quando tinha 7 anos. Em Lordmão, Sim. quer dizer. Sim. E lá tu Nem sentes, precisavam de me pagar. tu sentes que lá és acolhido. É. Eu nunca mais lá fui como Jorge Oliveira, como uma pessoa que está a fazer o trabalho musical. Até porque pronto, a minha vida também tem andado assim um bocado atribulada com Vai piorar. o estúdio e com coisa, porque pronto, não dá para conciliar. Já começaste a gravar? Voz? Vou começar. Ok. E então pronto, não tenho tido assim um grande tempo para ir e para estar com as pessoas que me são queridas, mas tenho tido alguns feedbacks de pessoas da minha família que vivem lá e que me dizem que tenho futuro e que pronto, Boa, fantástico. tudo mentira, Isso- gente, tudo mentira. Isso é muito Não é importante. nada. Isso é muito importante. Querias fazer alguma pergunta? Estavas a sentir há pouco. Não, mandei-me uma boca. Não, ela está ok. com sono. Ok. Não, mandei uma boca para o ar. Tipo, que a vida dele agora vai ser mais tripulada. Pois que ele vai se casar. Ah pá, sou eu que digo isso, não és tu. Não, sou eu. Essa novidade sou eu que digo. Ok. Pois é, Oh, gente, casar! se isto não se vai realizar, depois é um problema, Não vai sério. Pá, casar, olha. não vai casar porquê? Pelo menos houve uma tentativa. Olha, Olha, se Tentativa a vida é quiseres, feita assim, não é? Tentativa. quiseres que eu erro. vá fazer de padre, eu vou. Só depende de vocês dois aparecerem no dia ou não. Também é verdade. Só se realiza se vocês dois não quiserem. Olha, eu posso ir tocar teclado. O Léo vai tirar fotografias. O que é que tu queres mais? Que eu ainda Eu não toco a percebi. marcha nupcial. Tal. Deixa-me dar água Ai, ao não é Mel. não é essa. Não, mas. Tá, 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 tan, tá, 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 tan, tá, tararã, tararã, tararã. Ai, já pensaste na música de entrada? Por exemplo, nós não usámos a marchas nupciais. Não. Ok. Mas eu vou-vos contar um pequeno segredo. Sabes que ele noivou ontem à noite. Ok. Ontem à noite, ali com o nosso amigo Diogo. Que eu queria. Oh, Diogo, anda cá! Anda cá! Ó Diogo, anda aqui. Anda cá, que eu quero Não saber queres? uma coisa. Olha. É tão tímido. Vais este ficar gajo. imortalizado. Perdes uma oportunidade. Perdes uma oportunidade. Eu queria saber como é que foi o pedido de casamento. Epá, não posso contar tudo. Mas Quanto- já vais para essa parte. Eu Não, quero- não, tem que seguir o. Tem que não seguir tem. essa. Não tem. Tem. Não interrompas. Tem que haver agora. Então vá, suspense. vai. Tem que Não, haver suspense. já houve suspense. Ele é que se chibou tudo. Anda, Vá. vá. Como é que foi o pedido de casamento? Olha, estávamos na cama Ontem à noite? ontem à noite. Não interessa a fazer o quê. Ou na via do facto de fazer o quê. E surgiu-me a ideia de, olha, por que não? Olha, e que por tal não se a gente casarmos? casasse? E que tal? Foi mais- Olha lá, e se a gente casasse? É verdade. O que Foi assim? achas? É verdade. E ele diz, olha, então a gente não há nada a Olha, fazer, por que casamos. Não, por que não? Casamos, olha. Olha, pronto. Vamos lá dar trabalho à maltinha ali do Pronto, conservatório. e eu estava do a registro dizer, civil. eles vão durar uma vida inteira, porque tu e a Diana cometeram exatamente essa loucura. Mas foi. Estavam juntos há 4 meses, casaram-se, com 4 meses ela estava grávida e pronto. Não estamos juntos sequer ainda. Namoramos há um mês. Mas quando Ok. chegar a março, já estão mais tempo juntos. Portanto, ainda têm todo um tempo, quase um ano, para Sim. pensar. Ah, eles vão casar em março? Março, ou abril. abril. Ok. Sim. É. 25 de Abril, uma boa ideia. É, E não, no dia da liberdade, liberdade. da Espera, liberdade. deixa-me ver se vai. Tem que calhar no Olha, fim quero de fazer uma pergunta, antes de passarmos aí para outro quadro. Tens ideia de ter filhos? semana. Isso era fixe. Olha, não tinha. Então. Não tinha. Mas o Diogo obrigou. Pois. Queres ter filhos? Mais ou menos. Quero 3. Queres ter 3 filhos?
Ai, Ok, boa. Boa. 3 Mas filhos. querem adotar ou querem tentar barriga de tipo. Ok, é uma boa ideia. Eu acho que é muito Yeah. importante adotar crianças. Eu se fosse muito As crianças rica, nós precisam já muito ser conversámos. felizes. Yeah. Se eu fosse muito rica, eu gostava tipo de adotar atenção, uma criança. eu nem era contra nem a favor. Até porque me fazia uma certa confusão. Confesso. Eu percebo o que tu queres dizer, porque depois o que Mas- sofrem a nível de preconceito das Exatamente. crianças é muito Mas nós também já estamos duro. num país um bocadinho mais evoluído em relação. Não sei. Não sei se estamos num país tão evoluído. Só que assim, Sabes, nós falamos no último podcast e volto a reforçar. Nós vivemos numa prisão a céu aberto. Só que ninguém ainda se apercebeu. Nós vivemos numa ditadura mascarada. Tu podes falar o que tu queres, tudo certo, mas vais não ser pode ser dia 25 penalizado. de Abril. Mas vais ser penalizado não com prisão, mas com outras coisas. Eu não concordo que estejamos tão abertos. Nós quando nos casamos, pronto, que a nossa mentalidade esteja tão aberta, nós quando nos casamos recebemos uma enxurrada de pessoas com maldade. Eu tenho uma certeza. Todas as pessoas que te criticam e que nos criticam a nós são homossexuais embutidos, que são frustrados, nunca conseguiram realizar Não, o mas que assim, sonham. Tivemos uma enxurrada de coisas más, mas assim, faça a comparação de quando fomos assumir há 2 Sim, anos atrás sim, e agora. mas sim, então foi- é muita coisa boa, mas é o que eu te estou a dizer, eu acho que há muita gente que não tem coragem de ser e Sim. tu tens e são exemplos. frustrados. Eu fui fazer há uma série de anos um aluguer de som para o Jardim da Sereia, acho que é Jardim da Sereia em Coimbra. Sim. Eu vi médicos, porque lá há muitos miúdos a prostituírem-se. Eu vi médicos, que são os senhores doutores com carrões e vão lá para terem relações com homens e são senhores doutores. Epá, e essas pessoas vão aos Facebooks dizerem e falarem, porque o Facebook E é uma aconteceu connosco, olha, pessoas pessoas terra de que foram- ninguém. pessoas que foram comentar coisas muito negativas e não sei o quê. E já aconteceu pelo menos comigo duas raparigas, pelo menos. E eu perdi um tempo e meti um like. Só um like, eu nem respondi. E depois ela veio mandar mensagem, e depois tivemos a conversa, ela ia dizendo o que queria, eu ia respondendo. Resumindo e concluindo, então ela queria ter uma relação assim, porque ela era bissexual, mas não, ela queria que o marido conhecesse para convencer o marido. Estás a perceber? Ela era frustradíssima da vida por causa do... E hoje eu também houve um tipo com uma rapariga também, que ela também estava sempre a criticar. Mas por acaso tiveram coragem de mandar mensagem, porque é que elas criticam e depois Claro. não é. Tiveram coragem de vir mandar mensagem e depois eu expliquei. Não, vocês também não podem tipo, ver tudo ao pé da letra. Isto é assim, não sei o que. Se seguirem o nosso dia-a-dia, vocês vão ver. E até depois começámos a conversar durante muito tempo, a explicar. Então o que aconteceu? Ela tinha tido uma relação assim, só que foi uma relação que não funcionou. Claro. E o que aconteceu? Aquilo criou uma frustração nela, porque pronto, depois já há pessoas, é como um relacionamento normal, tu vais encontrar pessoas boas que te vão acrescentar e vais encontrar pessoas más que te vão se calhar tirar, em vez, vão dar uma lição, mas tiram-te muito da tua vida. E aí foi o que aconteceu com ela. Claro. Eles conheceram uma rapariga que lhe tirou tudo o que ela tinha, tudo e mais alguma coisa. E ela então ficou muito frustrada. E ela, quando ela começou a desabafar, eu assim... As pessoas que nos criticam Sim, são mas as eu mais acho que é assim. frustradas, Eu percebes? acho que é assim. Eu vou dar um exemplo. Eu sou professor. Não interessa onde foi. Eu tive uma criança que veio ter comigo e diz que os pais gostam do videoclipe meu porque a parte que a música ele mais morre. é que eu sou atropelado, é a parte mais gira da música. Portanto, nem é com só isto- por causa da com isto homossexualidade nem o que eu nada. quero dizer É é, sobretudo, há maldade. não vão ser as crianças que vão ser o foco do problema de um filho teu. Vão ser os pais das crianças É verdade. que vão falar em casa. Sim, e mas depois é as assim. crianças acabam porque as crianças não têm essa percepção do que é um homossexual, do que é um heterossexual, do que é um É verdade, transgénero. Não têm essa noção e nem querem ter. Mas é o que eu penso, é a mesma coisa tipo, para os nossos filhos. Eu vou dar-lhes uma educação em que eles vão aceitar todos, mas também vou-lhes dar uma educação em que eles sejam tipo, fortes para aguentar o que possa vir. E eles têm que perceber que a única coisa que realmente importa, o que é importante é o nosso núcleo familiar. O resto é resto.
E ok, eles podem ter um dia muito mau na escola por bullying, não sei o quê, mas eles têm que chegar a casa e tipo, nós não podemos deixar as nossas frustrações. E nos também não incomodar. deixarem lá, chegarem e dizerem o que aconteceu para ir lá e tirar satisfações. Mas tipo, eles Isso é saberem que têm ali um núcleo que lhes vai dar consigo, não sei o quê, porque isso depois acaba por lhes dar mais força para. Por exemplo, se calhar uma coisa que me deu muita força de coisas, comentários maus, foi eu saber que eu tinha o apoio da minha família em relação a tudo. E eu não era nada pela minha sexualidade nem nada, mas pela própria vida que os meus pais levavam, porque eu tive uma infância de merda, né? Eu sofri muito bullying na escola, os meus irmãos sofreram muito bullying na escola. Mas eu saber que eu chegava a casa e tinha aquele ninho com os meus irmãos e não sei o quê, eu até esqueci o que tinha acontecido. E é essa a educação que eu quero dar aos meus filhos, tipo, eles saberem que cada vez que chegarem em casa é um porto seguro. Eles vão ali descansar, vão ser felizes e tipo, eles têm 6 meses, eu comprei um insuflável gigante para eles não faltar nada em casa. Ocupa esta parte toda cá fora. Comprei um insuflável gigante para os crianças. Porque eles são alugados a feiras. E porque eu não quero que falte nada, eu quero que eles sejam felizes. A terminar o teu raciocínio, desculpa quando eu te interrompi. Olha, perdi-me. Não, mas aquilo que eu estava a dizer, deles depois, imagina, eles vão adotar uma criança. Tens que pensar que muitas dessas crianças sofreram em mãos Sim, de exatamente. casais heterossexuais, casais É verdade, normais. É verdade. E eu, por acaso, no outro dia vi uma coisa no Facebook que é verdade. Foi um homem a criticar, um casal homossexual tinha adotado uma criança, que a criança estava extremamente feliz, a criticar a criança, aquela criança vai ser uma infeliz, não sei o que mais, e tinha sido aquele mesmo homem a abandonar a criança quando era bebê, na rua. Sabes que Percebes o que eu quero dizer? eu acho que é muito importante adotarem, até Nós principalmente tivemos aqui vocês têm convidado uma que coisa, adotou. vocês têm uma coisa muito boa. Eu não conheço nenhum gay assumido que viola alguma criança. Isso é verdade. A maior parte dos padres são homossexuais que não têm capacidade de assumir e depois vão para Deus para ver se Se redimem. É. Ah, E nós sabemos que e eu um padre acho- fala sobre isso. E eu acho que é muito importante, porque há muita criança que sofre muito e que precisa de uma De família. amor, precisa de amor. Olha, vamos entrar aqui no momento que é, quero que tu faças as perguntas que tu quiseres a mim. É esse. Ou que me faças as Por que estás a perguntas. trocar tudo outra vez? Não, porque sempre foi assim e da outra vez já Não foi troquei. nada. Isso é a última coisa que acontece. Não, é aqui. Quem decide sou eu. Ai, que Desculpa. caralho. Já decidiram? Já. As perguntas que tu quiseres a mim. Ora então, Está a trocar tudo este gajo. deixa lá porque eu até tenho esta curiosidade há muito tempo. Então vai. ok. Vai, bora, Portanto, bora. desde que eu soube que vocês eram um trisal, eu sempre tive a curiosidade em perguntar uma coisa. Diz. Como é que é aturar 2 mulheres? É fácil. Às vezes é difícil. Como é que é aturar o Mas às décimo? vezes é A pergunta fácil. é essa. Não, é a mesma coisa. Eu acho que é giro. Porque, por exemplo, nós temos uma coisa gira. Imagina. Isto é num tom de brincadeira, atenção. Sim, não, mas não- estás na boa. Imagina, a Catarina está com alguma coisa, algum problema, ou até há uma atitude menos boa. Eu e a Eliana conversamos com ela. Se elas têm eu tenho uma atitude menos boa, não sei se me estou a saber exprimir. Não, Basicamente, é tipo, imagina. Basicamente, olha, é mesmo assim. Olha, pronto. Ela vai-se uma Não. galinha. Imagina, às vezes tu estás num relacionamento e podes não estar num dia bom, epá, e uma coisa mínima tu amplias Exatamente. Claro. sem necessidade sim, nenhuma. Epá, e vocês vão chocar ali. E uma coisa positiva que eu acho que a nossa relação tem é que deixa para ali aquele terceiro elemento que está de fora da discussão e consegue avaliar, olha, se calhar tu não estiveste tão bem aqui. Mantenha calma, vocês vão conversar depois. Yeah. Ou então, tipo, a gente não sai de casa quando vocês não pedem desculpa a outra, tipo as crianças. Estás a ver? Sim, já te faz isso. Não, já não acontece isso há muito tempo, Não, mas já nós aconteceu. fazíamos isso muito. Não, ou então, nunca vamos dormir chateados. Mas tens aquela cena de, olha, ele tem razão aqui, mas tu tens razão aqui, portanto, vamos tentar... tens Achar um sempre- equilíbrio. tens sempre aquela pessoa de fora da discussão, que não está focada na discussão, e que vai tentar, tipo, espera, vamos aqui concentrar... Sabes que eu acho que o segredo de uma relação é tu nunca dormires. Eu estou casado com a Eliana há 19 anos. É tu nunca ires dormir chateado. Ele fala isto, mas quando ele está chateado a sério, eu vou tentar dar bem. Eu não, agora amanhã, que eu estou Não, chateado. mas eu não estou chateado. E não fazes Eu coisas só que não me irritas. consigo, eu só não consigo falar com a pessoa quando é uma chateada. Porque é assim, eu estou chateado, mas não discuto com a pessoa. Eu já tive no meu telemóvel. O que é pior, meu? O que é pior? Já- Eu prefiro, quando tipo, estamos chateados e quando passa a cena, eu prefiro ir lá e conversar com a pessoa e resolver. Agora, tu vais tentar Não, porque vai conversar ser com um ele. problema. Vais tentar conversar com ele para resolver e falamos amanhã, não quero falar contigo. Eu já tive no meu não quero- telemóvel uma música do Paulo Gonzo que fala Falamos isso. amanhã. Falamos amanhã.
Falamos depois. Exatamente assim. E então Ele mandava. eu mandava para elas. E elas ficavam chateadíssimas. Porque é pior, porque, por exemplo, eu gosto de, ok, houve aquela discussão acesa, mas eu gosto, tipo, quando as coisas passarem, vamos conversar com calma e tentar, tipo, expor tudo na mesa, tipo, porquê é que isto aconteceu, porquê é que eu me senti assim, ou não sei o quê. E ele, eu não quero, falamos amanhã. E depois tu entras numa Sabes porquê? cena de... Porque eu tenho Ah, centenas de argumentos é assim, para esse momento. Dá-me beijinhos, ou então fazer cócegas. Não quero, não faço cócegas. Tenho centenas de argumentos para esse momento, estás a ver? Mas eu penso assim, espera aí, isto pode magoá-la. Vou estar calado, amanhã já não me lembro dos meus argumentos. Já teve ela razão, se eu preciso, estás a ver? E não dás a volta à questão para tentar dar aquele argumento. Não. Ele não fala. Eu quero é paz e sossego para a minha vida. Ele Amanhã começa a ela ver- já pode ter razão. Ele começa a ver televisão e não fala. É, porque assim, não, mas até quando acho- eu tenho razão, tenho tu não a- falas. No dia seguinte é que Sim, mandas mas eu mensagem. tenho a- Desculpa. Eu tenho a certeza que tenho razão. Mas, no entanto, eu já tenho todos os argumentos e todas as fundações para lhe explicar que eu tenho razão. Mas depois... Não, mas sabes que quando ele as não mulheres- tem razão, sabes o que é que ele faz quando não tem razão? Não, mas ele quando me irrita a sério, eu já não vou atrás dele para conversar. Ele sabe, quando eu estou mesmo chateada a sério, eu já nem vou conversar com ele. Eu faço a minha vida normal, depois diz aqui. E ele começa, tu sabes que eu não consigo ficar chateado contigo, né? Tu sabes que eu não resisto e não sei o quê. É porque Quando isto ele, nas quando ele discussões- perde a razão. Não, eu nunca perco a razão. Não, Pai, não. 90% elas é que são as E culpadas. daquela vez, depois foste conversar comigo. Não, Em 10% em 100%, às vezes também Claro. um homem não é de ferro, tem de Claro. errar algumas vezes. algumas vezes. Mas então Algumas é vezes. o segredo que eu tenho é esse. Mas eu não vou ficar, eu só fico irritado. E então, como tenho muito argumento, eu penso, amanhã eu já não me lembro nada, porque eu sou assim. Imagina, tu hoje chateias-me. Eu amanhã já não sei porque é que tu me chateaste e porque é que eu estou chateado contigo. Mas tenho vontade de te matar naquela altura. Yeah. Por isso é que eu agora já penso, Antes de... Só que, eu só sou que sabes preciso, o que é mais escondo o meu engraçado? telemóvel de mim próprio, porque se eu sei que vou responder e vai ser um problema. E depois eu sei que o estupim para eu ficar muito chateado ao extremo de arrancar daqui e ter com alguém é curto. Eu já sei que isso É, existe. mas quando ele está chateado, às vezes isso irritava-me. Agora não acontece tanto, mas quando ele estava chateado, quando é alguém a querer falar, ele não deixa. Quando ele ficava chateado, ele ligava. Eu se desse o teu trabalho, não vou falar agora. Eu vou ir ter ligava- contigo. Vou ter contigo. Ou então ligava para o telefone da empresa, porque eu atendo Não, o telefone da nunca empresa. liguei. Fizeste isso ser uma mentirosa. vez! Ai, tão Fizeste mentirosa. isso uma vez. Ela está a ser mentirosa. Olha, eu até depois digo qual foi a vez. Foi quando eu desliguei o telemóvel e não queria falar eu nem contigo. sei o número de telemóvel da empresa. Tu foste à internet buscar. Ai, Olha, Jesus. eu digo quando é que foi. Foi só uma vez que ele fez Está isso. interessante. Jurei para nunca Que mais. mentirosa, pá. Que Ai, Olha, ai, eu vou pôr aqui por cima de ti uma cena. Já não é melga. Vou pôr a cena mentirosa. Vou pôr. Olha, eu digo-te quando é que foi depois em off. Agora não Ai, faço porque é Jesus. uma coisa má. Ai, Jesus, Mas ai, digo-te Jesus. quando é que Ai, Podes Jesus. dizer, ele depois corta. Não. E Ou então- então, ele disse, eu vou ir ter contigo, se não me atendes eu Não, vou isso ter é verdade, contigo. isso é verdade. Assim, Porque não, estou a trabalhar, quando eu só. fico no extremo da chatice, eu tento falar. Mas na maior parte das vezes eu. Olha, depois ela fazia uma cena que era: estás tão seco, e eu tinha um copo de água e mandava-lhe um copo de água. Não é, tipo, e sabes, eu não sou daquelas que pede muito, tipo, se for o nosso aniversário de namoro, se me levares a fazer um pequenico, eu fico toda encantada. Tipo, se me ofereces uma rosa, uma flor roubada de um jardim de alguém, eu fico bem, não sei o que agora. Esquecer, não me esqueças, caralho. Eu fico puta da vida. Olha que ela está a dizer isto: eu dei-lhe no Natal um livro de boas maneiras. Ficou chateada comigo, um livrozinho pequenininho. Este gajo pede, simbólico. eu compro guitarras, tudo que ele pede eu compro. Foi-me oferecer uma caneta azul que ele gostava, Muita que gira. acabou por ficar com ele, né? Não, que eu não sei dessa caneta. Estás-me a beber uma caneta. Então a Fana. culpa é tua. Comprou uma coisa que ele gostava para ele, comprou-me um Kinder Bueno que no Natal de chocolate já estava tudo, né? Podes imaginar, e um livro de boas maneiras. E uns fones. Pronto, e os fones, o que é que eu te comprei no Natal, querido? Não me recordo. Pois. Não me recordo. Mas ficou chateada ali de boas maneiras. Quando ela diz, Eu fiquei mesmo mesmo uma cena chateada. simbólica, mas um livro muito agir de boas maneiras, pequenininho, que era uma cena divertida. que ficava- Simbólica? Ele Simbólica. este ano há de me pedir alguma coisa, eu vou oferecer uma coisa dos chineses simbólica, daquilo que ele me pede. Mas para mim está tudo Porque ele bem. está habituado a pedir-me as coisas e eu chego ao ano e eu estou, é tudo teu. Não, que eu já te dei a bicicleta, disseste que não e eu comprei a Mas eu bicicleta. vou dar a bicicletinha dos Eu já tenho a chineses. bicicleta. Já tenho a bicicleta. Só que, sabes o que é uma coisa? Nós temos um feitio tão parecido e o que mais incomoda é que nós não discutimos coisas pessoais quase. As nossas maiores discussões às vezes são de trabalho Mas ou é. coisas dele, porque tipo, a gente trabalha muito tempo juntos Sim. e então a gente não entra em acordo. Tipo, quando eu não gosto de uma coisa e não faças, ele vai e faz, depois dá merda e diz, eu avisei-te, não sei o quê. A gente discute, boas. A gente discute mais por coisas de trabalho. Isso já tem muito. Yeah. Mas A alguma última pergunta- discussão foi de trabalho. Pois foi. Foi lá com aqueles panascos. Mas panasca. O que tivemos a falar em off Ah, foi a nossa última discussão séria, juro-te. é verdade. Foi por causa disso. Panasca. Por causa disso.
Estavas mais alguma pergunta? Olha, o teu podcast está Olha, eu no ripe. Olha, é o mais pesado de todos. tenho uma nada. pergunta. Nós nunca discutimos no podcast. E nós não estamos a discutir. Estamos a trocar ideias acesamente. Vai. Na música, onde é que tu sentiste que foste mais ou menos, eu não diria rebaixado portanto, onde te deram menos importância no mundo da música? Qual foi esse momento? Isso já aconteceu algumas vezes. Nomeadamente, é assim, e é um conselho que dou a todas as pessoas lá em casa. Estás a A rir? Eliana estava a mandar mensagens porque eu disse-lhe assim: mete o frango a descongelar, não sei o que, está na pia. E ela veio aqui a fazer sinais para vocês não estão a ver. E depois, tipo, eu disse assim: Helena, ela assim, qual é o frango? Eu assim, Helena, o que já estava na pia. Ela não viu porque tinha matado o Eu já tinha dito, não, mas eu tinha-lhe dito, olha, está aqui embaixo, não sei o que, eu disse antes de vir. E ela agora exprimiu um som por mensagem assim: ok. Já aconteceu algumas vezes, e é um conselho que dou, as pessoas não serem produtoras delas próprias. Ou seja, como eu toco os instrumentos e tenho um estúdio e faço os meus trabalhos a mim próprio, é asneira. Porque tu nunca consegues perceber, de facto, se aquilo está bem, se está mal. E eu acho que lancei muita coisa para o mercado que não devia ter feito. Que devia ter sido alguém de fora a fazer, A realizar. para analisar. E depois, nomeadamente, lancei para uma editora que estivemos a falar há pouco em off, que devia ter um filtro de isto está bom, isto está mal. Mas essas editoras, a partir do momento, e são todas assim, que tu pagues, está tudo bem. está tudo bem. Quando não deveria estar, é um produto delas, no fundo, que as pessoas lá em casa nem sabem se tu pagaste, se não pagaste, porque vivem na ilusão, acham que a malta vai para a televisão e ganha rios de dinheiro, quando não ganha nada tem de pagar para lá ir. E as editoras é a mesma história, a malta para gravar um disco tem de pagar. E depois, tu e eu andamos a sustentar os artistas grandes que lá estão, percebes? E então aceitam qualquer coisa. E acho que há ali uma série de problemas no meu disco, nomeadamente o disco da Espacial, que eles deveriam ter dito: epá, isto não está bem. Ou nós não aceitamos isto, ou faz assim, porque acho que o caminho deveria ser esse, porque já me tinham aceitado como artista. Exatamente. Era chegar ao pé de mim e dizerem: olha, isto tem de ser tudo mudado. Epá, tens de gravar isto em condições, não está bem. Para mim estava tudo bem, que eu iria realizar. Claro. Na altura de ouvir tanta vez a mesma coisa, achei que aquilo estava bem. E ninguém me dizia que aquilo estava mal. E pronto. Ninguém? Tu não estás a referir ao que eu me estou a referir. Porque ela fala do repertório. E eu não falo do repertório. Eu não falo do falo, repertório, eu tecnicamente, há ali uma série de problemas. Eu falo que aquilo é muito maçante, porque é sempre a eu mesma a cantar, estão lá problemas de métrica, desafinações, e não podia ir assim para o mercado. E isso foi um... E sentes que isso te prejudicou? Sinto. Sinto porquê? Porque nessa altura eu acho que eu vendi grande parte do material que tinha, gastei 3.500 euros naquela brincadeira, fui maltratado por uma tipa que trabalha lá, que não tem condições para estar lá, na minha opinião, nem em lado nenhum, em casa dela e mal, e prejudicou-me uma série de coisas. Nomeadamente chegou uma vez, desculpa estar a interromper, ele estava sempre a questionar porque é que não fazia televisão, e ele foi aqui à Expo Facica, ao Somos Portugal, e um dos produtores vira-se para ele: tu agora andas muito ocupado. Não foi a mim. Foi um rapaz que veio ter contigo. Sim, isso também aconteceu. Isso também aconteceu, sim, também aconteceu. Mas não sei se era aconteceu produtor ou se era aquele que costuma marcar tudo. Sim. E ele assim: tu agora andas muito ocupado e não sei o quê. E eu disse assim: ocupado? E ele na brincadeira: então, eu estou farto de pedir para tu ir ao Somos Portugal, para te levar ao Somos Portugal, e estão sempre a dizer que estás ocupado, não podes ir, quando na verdade ninguém lhe dizia nada. E ele estava sempre a pedir para ir à televisão. Porque nós tínhamos uma música que eu acho que poderia ter funcionado, que era a Santinha. Não era o meu estilo de música, que eu sonhei para mim, mas tínhamos ali uma música que poderia funcionar. E nós tínhamos tido um resultado muito imediato, porque nós fomos fazer o Somos Portugal, salvo erro, Cantanhede. Sim, foi a Cantanhede. E publicámos o vídeo, e aquilo em 3 ou 4 dias já tinha 60 e tal mil visualizações. Quando a editora me manda o vídeo abaixo e faz desaparecer o vídeo,
Epá, e Tudo eu o que era lives, tipo na pandemia, nós fazíamos mandávamos lives. abaixo tudo que tinha a ver com a espacial, mandávamos abaixo. Mandávamos tudo abaixo. E eu tento perceber e ligo para essa fulana a questionar, epá, o que é que se passa se, epá, eu estive a ver os outros artistas e não me estava a gabar. Eu estava a constatar factos. Claro. Eu estive a ver os outros artistas, também publicaram vídeos, não tinha tanta visualização, porque é que mandaram o meu vídeo abaixo e porque é que eu não faço mais televisão? Quando na verdade andavam à procura, andavam a chamá-lo para ir à televisão. Pronto, e ela já é a segunda vez, porque ela na primeira vez que eu fui fazer esse programa também me tratou mal. Não foi isso, foi da RTP. Não, foi esse programa, Também me tratou mal. Foi quando fomos não foi quando Não, fomos não, a a Fafa. vida. Não. Isso já foi, isso já foi por outra editora, nem foi por ela. Pronto, já eu tinha aguentado, mas eu aguento tudo calado, mas Até ao até ponto um dia. que, claro. Mas depois quando me mas quando chateio, arrebenta, arrebenta. chateio-me. Pronto, e então acho que esse ponto ali foi a asneira, porque eu tinha uma grande possibilidade de uma editora grande da coisa acontecer, porque eu tinha vindo da Disty Records, que é a editora que eu mais tenho gratidão e vou ter gratidão com esse senhor Rodolfo até o resto da minha vida. Foi o homem que me abriu todas as portas e mais algumas e fez a coisa começar a acontecer. E fez acontecer. Sim, fez acontecer, de facto, que saiu O amor DVDs não e correspondido tudo. e tudo foi dele. Mas quando caio ali a pensar que era o sonho de criança, eram os discos todos, toda a gente que eu gostava tinham saído dali. E... Olha, percorremos mundos e fundos para conseguir dinheiro para ele ir. Exatamente. E eu pensei, é aqui. E na altura, por asneira minha, reconheço a minha culpa de ter deixado aquele disco ir assim, mas eu na altura não tinha essa consciência, nem essa noção. Aquilo foi. E também a Santinha não era o meu estilo de música, era uma música muito gira, mas eu gosto mais de uma cena latina, tipo uma não correspondida, aquela onda Sim. mais latina, que não tinha a ver com a Santinha na altura, mas a Santinha vinha da altura do Despacito, que eu estava apaixonadíssimo por aquele tipo de música. Depois eu tenho esse defeito, eu fico apaixonado por um estilo de música onde a fazer alucinado coisas daquele género. Pronto, e achei que e depois veio ali uma série de música brasileira em portuguesa que tínhamos composto, a Eliana tinha feito uma série de músicas e eu queria aquilo e queria respirar aquilo com toda a minha força e asneira, porque acho que nós somos portugueses, temos de definir a nossa música como portuguesa, não fazer de outra forma. Neste meu momento como entrevistador, Sim. faço-te uma última pergunta. Ok. Mudarias alguma coisa se fosse agora? Mudaria isso tudo e mudaria uma coisa, um erro que fiz agora há relativamente pouco tempo, não tinha feito. Já pois. te disse em off, não o teria feito de forma alguma. Acho que é asneira. Que foi uma asneira. Mas fiz já muitos ao longo deste tempo que tento a música, porque nunca tive ninguém que me desse uma direção. Sabes que muitas vezes, desculpa até interromper, sabes que muitas vezes a mim custa-me, quando tu gostas muito de uma pessoa, tu queres ver, tu acreditas na pessoa, tu queres ver o sucesso dessa pessoa, não sei o quê. E a mim custa-me ver, por exemplo, quando eu falo que as nossas discussões são a nível profissional, eu não estou a brincar. É porque às vezes custa-me eu ver o talento que este gajo tem, a capacidade que ele tem para fazer um monte de coisas e não sei o quê, e depois confiar nas pessoas erradas. Ir por caminhos errados porque confia em quem não deve. E uma pessoa tenta, desce ou não, tu vais que ir outra vez, não vais por aí, não sei o que, sei o que mais. E depois entramos ali no conflito porque eu quero ser... Olha, uma das maiores discussões foi porque nós tínhamos um homem a trabalhar para nós, o nosso amigo, o Paulito, e ele fazia masterização. Só que ele, pronto, não tinha tempo, tinha muito trabalho, e então tínhamos alguns trabalhos em atraso. E eu disse assim, Décio, faz tu. Tu és muito bom nisso, tu és muito bom no que tu fazes. Faz tu. E ele não acreditava nele. E a mim irrita-me profundamente uma pessoa que tem capacidades e não acredita nela mesma. E eu disse, se tu não acreditas em ti, quem vai acreditar? Claro, exatamente. Tu estás a vender um produto que é teu. Se tu não confias nele, tu nunca vais conseguir vender, acabou. E muitas vezes eu tento puxá-lo para cima, mas depois é muito difícil quando tu tens uma pessoa ou duas a teu lado a puxar para cima e quando tens o mundo inteiro, tipo, enxugalhar para baixo, às vezes a gente nem sabe, a gente entra muitas vezes em conflito porque ele quer e já não consegue, tu tentas e também não consegues e depois, olha, é tudo. A música tem este senão que é muito grave, que acho que é o mais grave de todas as outras profissões. Tu queres ser pedreiro, tu lutas e tu, se quiseres, até podes ter uma empresa de construção.
Mas tens que lutar para ter. tens é de lutar para a ter. Na música não é assim. Na música é Hoje assim. em dia qualquer tu pode lidas, tu lidas com uma série de fatores que te vão cortando as pernas. Sim. Porque tu podes ser muito bom no que tu fazes. Quanto a isto, eu não estou a dizer que sou muito bom, mas tu podes ser muito bom no que tu fazes. Mas se não tiveres o cunho de cunha, ou o cunho de teres alguém com uma importância muito grande a acreditar e a meter, a injetar dinheiro nisso, porque um trabalho hoje em E dia também não é só isso, as pessoas são maldosas. Eu vou dizer uma coisa, mas eu não É terrível. aguento. Por exemplo, nós tínhamos um trabalho na Figueira da Foz e estávamos lá, éramos residentes, éramos. Eu ia como para comer, mas pronto, não, ia para tirar fotos, ia fazer a cena da publicidade, não sei o quê. Mas eles eram residentes e houve uma pessoinha que decidiu, não, eu vou de graça desde que vocês me deem tipo Coca-Colas e hambúrgueres. E roubou o trabalho de malta que músicos. trabalha, estás a ver? Estamos a falar de pessoas que trabalham na música, meu. E roubam trabalho assim uns aos outros Sim, mas com muita facilidade. eu nem me refiro a isso. Mas eu refiro. Eu refiro-me a uma situação de tu fazeres acontecer o teu sonho. Claro. O teu sonho, tu tens de o meu erro foi não me pegar com pessoas certas. Um exemplo. Eu quero lançar uma cena de baladas ou de música latina, tu tens de ir ter com alguém que faz isso por excelência. Imagina, quem faz isso muito bem em Portugal, neste momento, com o nome, é o Ricardo Landum e o Jorge do Carmo. Exatamente. São os maiores. Tu sabes que se tiveres o nome deles lá escrito, tu entras em qualquer editora com louvor. Porquê? Porque tens um nome muito grande por trás de ti. Entendes? Muito bom. Pronto. O meu caminho não foi esse. O meu caminho foi, para tu teres noção, falei com o Ricardo Landum há relativamente pouco tempo, ano passado. Ele deu-me um número e disse, pá, liga-me que eu quero falar contigo. Nunca mais ligou. Eu não tenho coragem de ligar ao homem. Não tenho. E como é que tu não queres que eu discuta com ele? Não tenho coragem. É pá, porque As portas é uma abrem pessoa, e ele esconde-se. é uma pessoa que eu acho que é inalcançável. Por isso andar vai ser. É pá, certo. Mas e depois também tenho medo de uma coisa. E ainda nem comentei isto com elas. Havia a possibilidade de me ver e o Zezé, desculpa estar-te a confundir na coisa, mas eu admiro tanto aquele homem que eu tenho medo de o conhecer e me de ficar desapontado com ele. Isso já me aconteceu. E tenho medo de conhecer o Ricardo e a ilusão, o sonho que eu tenho por trás da criatura que cria todas as canções que eu amo, ir por água abaixo. Não sei se percebes o que eu quero dizer. Sim. Tenho tanto medo e há pessoas que eu já não quero conhecer e nem quero ir ver o espetáculo. Porque pode ter alguma coisa, porque eu sei que quando ouvir o disco ele não vai dizer nada e é aquilo que eu amo. Entendes? Havia a possibilidade de chamarmos de Tony Carreira, não sei se eu quero conhecer. Percebes o que eu quero dizer? Porque tenho medo de perder o encanto que eu tenho pelas canções que ele faz. Exato. Porque eu sei que o homem pode destruir a arte, a arte está dentro de mim dele. E o que eu te estava a dizer é isto. Eu acho que eu muni-me sempre de opções erradas. Eu acho que mais vale gravares um tema com uma pessoa Muito bem feito. feito E vestir. do que gravares um disco com uma coisa que pode não acontecer. Claro. Com Entendes? 10 músicas mais ou menos bem feitas. Epá, embora, atenção, tu estás a gravar com o Rodrigo e o Rodrigo é muito bom, está ao nível de qualquer um deles. Só precisa ter o nome que eles têm. Claro. Eles têm a vantagem que o Rodrigo não tem de ter o nome para abrir portas. Mas o Rodrigo é E os tão bom, contactos. é tão bom quanto. Não estou a minimizar o Rodrigo, É atenção ao que estou a dizer. Mas acho que o caminho é sempre esse. É um tema muito bem feito. E levar aquele tema à exaustão. E aquele tema ser o tema. Ou seja, não gravares um tema, eu também não gravaria um tema com o Ricardo Landum que eu não acreditasse. Tinha de ser uma cena muito boa. Tipo Quem Era Eu Sem Ti, uma cena do Tony Carreira, daquele género, Uhum. muito bom. Tem de ser uma cena tua. E que tu tenhas orgulho. Porque é o que eu digo desse, é o teu E produto. que sintas a Tu música. és É, o vendedor da música. Epá, e eu acho que o caminho e nós tropamos e caímos numa série de coisas de pessoas que nos tentam iludir e que nos tentam às vezes dar a mão e não dão. Percebes o que eu quero dizer? E não estou a falar, em ninguém. Eu não estou a falar em ninguém específico. É uma constante. Isso vai-te acontecer no teu percurso centenas de vezes. Pessoas que tu dizes, pá, olha, eu vou-te pôr na televisão, vou-te fazer acontecer, e não sei, empresários, eu faço e aconteço, e não fazem. Porque não fazem por eles próprios. É verdade. Percebes? E isso foi sempre o meu calcanhar daqueles. E depois tenho um problema muito grande que é, eu não consigo me focar numa coisa. Eu não consigo.
Eu ando com a minha cabeça sempre, porque eu sei que, por exemplo, se eu me focasse numa canção a divulgar aquilo, eu acho que acontecia. Mas não consigo. Eu não consigo ser feliz assim. Eu agora ando a pensar em fazer um filme. Eu tenho a minha oficina, eu dou aulas, eu tenho um podcast, eu tenho um estúdio, eu faço edições de tudo e mais alguma coisa. Porque eu não consigo só... Fazemos gravação de DVDs, Eu não consigo só fazer isto. Se tu me dissesse, Odécio, epá, olha, eu dou-te 5.000 euros para fazer as canções só. Eu se calhar ia andar 2 ou 3 meses, mas ia ser uma pessoa extremamente infeliz. Percebes? Porque Porque era só para aquilo mesmo Só para que aquilo. ias viver. yeah, não consigo. E o meu grande defeito é esse. Muito bem, pronto. Ele gosta de deixar as coisas inacabadas. Estou a brincar, vida. Eu gosto de deixar as coisas para o fim. Sempre. Por fim. Sim. Eu demorei um mês a fazer um vídeo de apresentação de um artista português, do Ricardo Mateus. Um mês. E era um vídeo que era para apresentar, portanto, foi apresentado. Demorei um mês a fazê-lo para projeção em vídeo LED. Eu vi, foi no Caminhão Palco, eu vi. Exatamente. Eu vi. Por exemplo, ele pintava quadros. Quiseram comprar um quadro, deixou de pintar. Começou a fazer tatuagens. Gostaram das tatuagens, quiseram pagar para fazer, deixou de tatuar. Eu vivo com um problema dentro de mim gigante. Ninguém sabe. Só eu. Malta, não comprem discos do Décio, Ah, não, porque isso senão não me ele vai chateia. deixar de Não, cantar. Não, isso não. Isso não, porque assim, eu levo isso como profissão. Felizmente isso não, senão... Eu levo isso como profissão. Sim. Mas olha, para tu teres noção, Mas não o chamem para ir fazer obras na vossa casa. Senão ele acaba de fazer as obras nesta casa. Pois, isso é provável. Mas, por exemplo, com oficina e etc, não tenho esse stress de reparações. É a cena da arte. Por exemplo, eu não ia conseguir conviver com alguém com uma cena no braço ou numa perna, ou seja onde fosse, que eu não pudesse ver e tocar. Porque para mim a arte é uma cena muito tátil. Ah, pois é. Sabes o que é que ele disse? A mim fazia-me, no outro podcast, fazia-me confusão se um dia a Catarina fosse embora porque ela tem arte minha nela. Então não é? Porque ele tatuou-me. O meu quadro está ali, já me quiseram oferecer 1.000 e tal euros por ele, ele não sai dali. E é Ou bonito. seja, ele só não me deixa ir É embora porque eu simples. tenho uma tatuagem dele. Tenho uma arte dele aqui agora. Foi para aí o segundo quadro que eu pintei. Só que não consigo conviver com isso, pá. Não consigo. As canções, é assim, Ou eu seja, vou ao estúdio, ele não vive abro... sem mim. Ele vive sem mim, ele só não vive sem a tatuagem que Eu fez não em vivo, mim. não é nada. Ah, pronto. Eu vou ao estúdio, abro os projetos, ouço o que fiz, volto a fazer, percebes? Se alguém levar uma arte minha, faz-me confusão, pá. Mas uma confusão que tu não fazes ideia. Eu sonho com isso, eu passo mal e tudo. É horrível. Sim, vai, este podcast não é teu, bora Horrível. para a frente. Pronto. Mais alguma pergunta? Bola para a frente. Não. Olha, vamos entrar aqui no momento que é... Vai continuar na mesma cor porque tu decidiste trocar tudo. Pronto. Não podes dizer nem sim nem não, ok? Ou seja, Ok. a gente vamos tentar esforçar a dizer assim. Tentar. O que contigo não é justo, tu és homossexual e eu costumo atacar aí. Podes atacar Epá, já mesmo. pensaste em ter já uma relação com um homem? Podes e a maior atacar parte na diz mesma. não. Porque é uma cena assim de instinto. estás a É ver? já ativo ou passivo? Tu me chateias. Mas, espera, vamos começar. Bolinha vermelha. Vamos lá. Esta Agora vai ser vai heavy ser. metal. Vai ser heavy metal. Deixa-me dar água ao mel. Deixa-me dar água ao mel. Vamos lá. Estás pronto? Vamos começar. Vamos lá tentar. Vai, tu. É já ativo ou passivo? Versátil. Ok, Versátil. mas das duas, qual é que gostas mais? Epá, não tenho uma preferência. Já sentiste alguma aflição de alguma coisa assim muito grande que tu não... Bolinha vermelha. Já. Mas, Como mas assim? dolorido? Nem deixei. Nem deixaste? Não, não, não. Ok. Ah, não. Já disseste não. Já disseste não. Ah! Estás a ver? É difícil. É difícil. É difícil. Ok. Vamos então para outro momento. Esta era gira continuar porque Então, mas contigo é podes fixe. continuar também, só Mas foi... mais uma. Podes Pois- continuar. A gente O dá uma problema- oportunidade sempre, Pronto. foi rápido. Então vá. Espera, o pedido de casamento veio por quê? Olha, Estavam chateados e disseste, vamos casar agora? foi um momento... Calma. Foi um momento em que eu disse, pronto, é agora. Vou pedir. E pedi, pronto. Tinha que ser naquele momento? Olha, Foi a melhor coisa da vida. foi. Pois, Com concordo. ele foi o melhor sexo que já tiveste? Olha, posso dizer que foi. Ele pensou. Posso dizer que foi. Ele ficou mais pensou. excitado, Calma, né? estava a tentar pensar. Ele ficou mais excitado, tipo, ai, pedi-me em casamento, agora é que vai. Mas já te assustaste com alguma coisa? Assim, Já.
Já te apaixonaste por sexo, ou seja, por... Tipo, és muito... toda a hora? Ocorrer. Ao correr, como assim? Que eu não estou a perceber. Nunca me apaixonei por sexo. Ok. Não. Como Já- assim já- apaixonar? Ah, porque o Não, sexo é yeah. bom. Mas como Estava-me a assim? perguntar se já tiveste sexo casual. Apaixonar tipo sexo, quê? Porque o sexo é bom e apaixonar. Ah, eu sou muito dessas. De certeza. Eu apaixono-me por um beijo. Olha, sabes porque... sabes porque que eu me apaixonei pelo Décio? Então, Porque ele me deu a mão quando eu tinha a mão fria. Foi isso que me fez apaixonar por ele. foi Esse só é o um- toque. Só. Só porque eu tinha a mão fria, ele foi carinhoso, tipo, de meter assim a mão porque ele estava com luvas e eu não. E de aquecer eu apaixonei-me por ele. Portanto, estás a ver, eu era muito tipo... Por acaso não aconteceu, porque eu perdi a virgindade com ele e até hoje estou com ele. Mas imagina, eu era muito dessas de apaixonar-me só com um beijo ou com sexo. Ok, vamos entrar Se fosse bom, porque não? noutro é importante. momento que é tensão em 5 minutos, ou seja, não podes... desculpa. Ou seja, são Ah, respostas eu rápidas. tenho uma pergunta. Já acabaste com alguém porque o sexo não era bom? Já. É normal. Ok. Tu também? Não me sentia preenchido. Está bem. Sabes que o Décio fica tímido com essas conversas. Vamos lá, continuar. Porque não, o sexo é uma coisa normal. Não, Porque sabes... ele é... Não é, sabes não o é quê? por mal. Não é por Tu mal. não me disseste que acabaste com alguém porque não era bom? Já, mas não, não é por mal. Até o quê? Sabes que... Opá, desculpa, não me leves a mal. Não me leves a mal. Mas já se estavam a falar, nós vimos um filme. Nós tivemos... Não, falas isso em off. Está bem, vá. Mas não tem nada, é um filme de comédia, mas o fim é divertido. Opa, são foi dois bom. irmãos gêmeos que eles só se vão conhecer muito tempo depois. Yeah. E então, para salvar toda a comunidade, aquilo é mesmo um filme de comédia. Tens de ver na Netflix. É muito fixe. O que é que eles depois vão fazer? Eles são doidinhos da cabeça. Em vez de desativarem os cabos para aquilo não arrebentar, decidiram espetar o cu no foguete. Não, porque essa malta matava a malta toda e as pessoas que eles gostavam. E aquilo arrebentou. Então, aparece uma imagem no fim deles no hospital. Estava tipo uma maca aqui, espaço, e outra maca aqui. E os dois assim com as pernas abertas. E até uma ventoinha passava. E ele estava a rir porque disseste, não me sentia preenchida. Estava a dizer, sabes, epá, mas tens que ver esse filme é muito bom. vá, vamos continuar, senão isto vai descambar mais. Vamos lá. Muito bom. Respostas rápidas. O que há a cabeça tem de responder, ok? O que menos gostas em ti? Os pés. Porquê? São feios? Não gosto. Ok. Ah, ok. Se pudesses visitar qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Salamanca. É Porquê? Espanha, não é? É. Não sei. Acho bonito. Ok. A última coisa que te fez chorar? A morte da minha mãe. Ok. Ih, tu já não choras há muito tempo. Já há muito Se tempo. pudesses voltar no tempo, o que mudarias? Ah, tens de chorar no dia do casamento. Eu obriguei o Décio a chorar no dia do casamento. Se pudesses voltar no tempo, o que mudarias? O meu aspecto físico. Porquê? Ainda Não vais, sei. ainda vais a tempo, Ainda vou a querido. tempo. Não Já precisas tenho de voltar 30 a anos, tempo. para estou a ficar velho. Mas, mudarias quê? Mais Isto forte? Fisicamente. Mas para o não ginásio precisas tomas voltar uma no tempo para proteína isso. e Fisicamente. Não E faças etc. como o Décio, que toma a proteína porque é bom. ficas com a pilinha pequenina, mas ficas com os músculos. Ah, mas isso também não há problema nenhum. Ok. Diogo, ele é que tem que responder se há problema. Não, não és tu, caralho. Não, ele não, Ele tá não se chocado. queixa. Ah. Não se queixa. Não, é. Ok. Ah, Pelo menos até ver. eu não vou morrer sem. Cantar as minhas canções. Quanto tempo demoras para ficar pronto para sair de casa? Ui! Mais de meia hora. Sim, A sério. O último lugar que tu visitaste? Mas o que é que tu fazes? Não penteias o cabelo? penteio. Hoje não penteei. Não. Eu cheguei aqui e disse que não me penteei. Não, mas o que é que tu fazes para demorar meia hora? Olha, desde o banho, que demoro, eu meto tudo o que é shampoos e gel de banho. Ok. Último lugar que tu visitaste? Paris. Comida favorita? Minto, Lisboa. Ok, comida favorita. Minto! Peraí. Comida favorita? Massa à bolonhesa. Ok. Também gosto muito. Comida que não gostas? A sorda. Ok. Nunca comi. Qual foi a última música que te lembras de ter ouvido? Foi há pouco, antes de ir para aqui para o podcast. Qual foi? Ti Maria da Peida. Ok.
Vivo a perder, o que é que perdes com frequência? Temos de trazer cá Depois temos o Helder. Vivo a perder, o que é que perdes com frequência? A chave de casa. Uma frase que te diz muito. Epá, não me ocorre. Que frase tão interessante. Epá, Ok. não me ocorre. O último espetáculo que tu foste. Último espetáculo. Epá, este eu tenho que pensar bem. Já foi há tanto tempo. Back and Dead. Ok? Ah. Isso foi há pouco tempo. Foi. Ok. Foi. Foi antes de Estava a ontem. pensar se algo. É verdade. Última vez que ficaste estressado. Foi antes de Ontem. ontem, meu. Ontem? Sim. Queres contar porquê? Porque resolvi pedir em casamento. Ai, E depois pensei, epá, calma. Então, ai, tal, a festa, e ai, o Pera, fato mas- e eu, calma. Calma, a demora. Eu só pedi. Uma música com a palavra amor que te vem à cabeça. Não tem a palavra amor, mas tem um significado. Qual? Leandro. Ok. Tens a voz muito parecida com o Leandro. Tenho. Força. Já me disseram isso. Canta aí qualquer coisa. Ai, peraí. Volta para mim, mamã. Tenho saudades de ti. E há tanta coisa. Canta, não cantes muito, senão depois mandam-nos o vídeo abaixo. Que isso acho que está na espacial. Sim. Canta o que mal fiz eu, mas só um bocadinho também. Que mal te fiz eu para me tratares assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Ok. Muito, abaixo tens a voz muito parecida. Alguém te deve um pedido de desculpas? Algumas pessoas. Se Sim. pedissem, mudaria alguma coisa? Penso que sim, Ok. porque não guardo rancor. Ok. Algo que é feio, mas tu achas bonito? Uma frase que a tua mãe te falava. Egocêntrico. Cai que ainda levas. Hã? Como é que é? Eu era muito tradução. Cai que ainda leva? Era. Ok. E tu caías, né? Eu sou uma palavra que defina. Emocionado. Também. Não tens? Não. Emociono-me muito. Portanto, Ok. Um livro. Nota-se, né, amigo? um livro. Um livro. A Culpa das Estrelas. Eu não li o livro, mas vi filme. o filme. Muito Um fixe. filme. A Culpa das Também. Estrelas. Já viste isso? Ai, não, tu não Uma gostas meta a dessas cumprir de coisas. qualquer forma este ano. São 10 da noite! Ai, Jesus. Tenho que fazer O meu primeiro trabalho. Queria ser. Não queria ser. Gostava de poder ser um bocadinho mais para além do que sou. Ok. Queria ter. Uma vida mais desafogada. Uma pessoa que tu admira, que tu gostavas de conhecer, uma pessoa que tu gostas, alguém pode já ter falecido. Rui Bandeira. Ok. Na noite passada, o que é que fizeste? Não, na noite passada não. Há 2 noites, o que é que fizeste há 2 A noite noites? passada a gente já sabe que ele fez truca-truca e pediu a casamento. Não, pediu casamento. Fiz a depois fez mesma coisa truca-truca. que a noite passada, mas sem o pedido de casamento. Ok. Ah, vocês é toda a noite! Ok. Vocês não dormem, Se rapazes? fosses mulher por um dia, o que é que farias? Tudo o que um homem faz. E Ah, hoje vai ter? Vai ter que acabar essa noite. Estás com o período. Está com dor de cabeça hoje. Ah, E aqui uma coisa para a dor de cabeça e não é xarope. podia ficar horas a. A cantar. Ok. Morro de medo de. Morrer. Daria tudo para. Para voltar a ter um abraço. De quem? Da minha mãe. Ok. Uma pessoa que tu admiras muito. Eu domino-me a mim próprio. Ok. Sobretudo. Que giro. 4 palavras importantes para ti. Amor. Paixão. Vida. Epá, e a outra fica ao vosso critério. Ok. Houve alguma pergunta que gostavas que eu tivesse feito que eu não te fiz? Não me ocorre. Ok. Diogo, tens alguma pergunta para o Jorge?
Vê lá o que é que vais perguntar. Aproveita, meu, este momento para perguntares o que nunca lhe Dormes no perguntaste na vida. Nada? Oh, Ok. a tua sorte é que ele é calminho. É o Jorge, que me vale. É o que te vale. Jorge, olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. Não contava que o podcast fosse tão grande. Tu és uma pessoa extremamente interessante. Muito obrigado. Eu não te conhecia, eu conhecia o que vi aqui e achava-te uma pessoa diferente. Achava-te, não sei, tinha uma opinião. Eu também lhe disse, no primeiro dia eu achava que ele era chato. E depois quando ele trouxe aquelas aves, eu disse, afinal é fixe. Mas eu tinha uma Aquelas aves, opinião. não sei o que é que aquilo era pavões. Não sei, o que Fazões, é que é? fazões. Não era perus? Perus. Perus. Olha, sei lá, tudo tem asas. Ele era tão doido, meu. Eu tinha uma opinião errada sobre ti, não negativa, mas achava que eras um chato. Sério que achava. Porquê estás-me a imitar? Tu também está porquê? Porque eu disse. Não é nada. Ele é? Não é nada. Epá, e Não, mas estás a ver aquelas pessoas chatas que não falam com ninguém, Sim. essas pessoas chatas. sim, meio egocêntrico. Achava que eras, Aborrecido. não, mas achava que eras Não, meio não. egocêntrico também. E Não falava com ninguém. não tem nada a ver, não tem nada a ver. Fiquei a admirar-te, já te admirava enquanto cantor, fiquei-te a admirar enquanto ser humano. Obrigado. E muito obrigado Obrigado. por este momento. Eu vou fazer o meu pito. Não comes capa, não? Pois é verdade. Ele não gosta Tá de frango, feito. senão convidava.